Os aviadores de Tuskegee foram os primeiros aviadores militares negros no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, um precursor da Força Aérea Americana. Treinados no campo aéreo do Exército de Tuskegee, no Alabama, eles fizeram mais de 15 mil missões individuais na Europa, no norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial. Seu desempenho impressionante rendeu mais de 150 medalhas Distinguished Flying Crosses e também ajudou a incentivar a eventual integração dos negros nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Durante as décadas de 20 e de 30, as façanhas de pilotos recordistas como Charles Lindbergh e Amelia Earhart haviam cativado a nação e milhares de jovens, homens e mulheres, desejavam seguir os seus passos. Mas os jovens afro-americanos que aspiravam se tornar pilotos enfrentaram obstáculos significativos, começando com a crença generalizada e racista de que os negros não podiam aprender a pilotar ou operar aeronaves sofisticadas. Em 1938, com a Europa à beira de outra grande guerra, o presidente Franklin Delano Roosevelt anunciou que iria expandir o programa civil de treinamento de pilotos nos Estados Unidos. Na época, a segregação racial continuava sendo predominante nas Forças Armadas Americanas, assim como grande parte da sociedade americana. Grande parte do establishment militar, particularmente nos estados do Sul, acreditava que os soldados negros eram inferiores aos brancos e tiveram um desempenho relativamente fraco em combate durante as guerras anteriores, sobretudo na Guerra Civil Americana no século XIX e na Primeira Guerra Mundial. Mas quando o Corpo Aéreo do Exército começou a intensificar o seu programa de treinamento, jornais da comunidade negra como o Chicago Defender e o Pittsburgh Courier, eles se uniram a grupos de direitos civis ao argumentar que os americanos negros seriam incluídos. Um exemplo de associação envolvida nesses debates foram a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, criada em 1909 e a maior e mais antiga organização de direitos civis da América. Em setembro de 1940, a Casa Branca de Roosevelt respondeu a essas campanhas de lobby, anunciando que o Corpo Aéreo do Exército logo começaria a treinar pilotos negros. Para o local de treinamento, o Departamento de Guerra escolheu então o campo aéreo do Exército de Tuskegee, em Tuskegee, no Alabama, que ainda estava em construção. O Alabama, por sinal, é lar do prestigioso Instituto Tuskegee, fundado por Booker Washington e estava ali localizado no coração do Jim Crow South, um conjunto de leis e regras estaduais e municipais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. A propósito, Booker ele era um ex-escravo e se tornou um dos principais intelectuais afro-americanos do século XIX, fundando o Instituto Tuskegee, hoje Universidade Tuskegee, em 1881, e também a Liga Nacional de Negócios Negro. Os estagiários do programa, quase todos universitários ou graduados, vieram de todo o país. Além de cerca de 1.000 pilotos, o programa Tuskegee treinou quase 14 mil navegadores, bombardeiros, instrutores, mecânicos de aeronaves e motores e operadores de torres de controle e equipes de manutenção de suporte. Entre os 13 membros da primeira classe de cadetes de aviação em 1941 estavam Benjamin Davis Jr., formado em West Point e filho de General Benjamin O. Davis, um dos dois únicos oficiais negros em todo o exército dos Estados Unidos, exceto, é claro, capelães que eram muito mais comuns. O experimento Tuskegee deu um grande salto em abril de 1941 graças à visita da primeira-dama Eleanor Roosevelt ao aeródromo. Charles Chief Anderson, então instrutor-chefe do programa, levou a primeira-dama em uma excursão aérea e as fotos e o filme desse voo ajudaram a divulgar o programa. Em abril de 1942, o 99º Esquadrão de Caça, treinado em Tuskegee, foi enviado então para o norte da África, ocupada já pelos aliados. No norte da África e depois na Sicília, eles realizaram missões em aviões Curtiss P-40,
de segunda mão, mais lentos e difíceis de se manobrar do que os seus colegas alemães, equipados com o poderoso Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190. Depois que o comandante do 99º Grupo de Combatentes designado se queixou da atuação do esquadrão, Davis teve então que defender os seus homens diante de um comitê do Departamento de Guerra. Em vez de serem enviados para casa, o 99º então foi transferido para a Itália, onde serviram ao lado dos pilotos brancos do 79º Grupo de Caças. E no início de 1944, os pilotos de Tuskegee então abateram 12 caças alemães em apenas 2 dias, até que se distanciaram então das linhas amigas para se provar em combate. Em fevereiro de 44, os esquadrões de caça 100, 301 e o 302 chegaram à Itália e, juntamente com o 99, formaram então um novo grupo de caças, o Grupo de Caças 332, contando com pilotos negros e brancos atuando juntos. Após essa transferência, os pilotos do Grupo 332 começaram a pilotar os novíssimos P-51 Mustangs para escoltar os bombardeios pesados da 15ª Força Aérea durante incursões na Europa ocupada. As caudas desses aviões foram pintadas de vermelho para fins de identificação, ganhando então o apelido de Red Tails, ou literalmente caudas vermelhas, eternizado na história militar. Embora estes fossem os mais conhecidos dos aviadores de Tuskegee, os aviadores negros também serviam em tripulações de bombardeios no Grupo de Bombardeios 477, formado em 1944. Um mito popular surgiu durante a guerra, e até persistiu depois de que, em mais de 200 missões de escolta, os aviadores de Tuskegee nunca haviam perdido um bombardeio. A verdade, porém, ficou encoberta por anos, até que uma análise detalhada descobriu que as aeronaves inimigas abateram pelo menos 25 bombardeios que eles escoltavam. No entanto, esse número representou uma taxa de sucesso muito maior e melhor do que outros grupos de escolta da 15ª Força Aérea, que perderam em média 46 bombardeiros. Quando o Grupo 332 decolou em sua última missão de combate, no dia 26 de abril de 1945, 2 semanas antes da rendição alemã, os aviadores de Tuskegee haviam realizado mais de 15.000 missões individuais ao longo de 2 anos de combate. Eles destruíram 36 aviões alemães no ar e 237 no solo, além de quase 1.000 vagões e veículos de transporte destruídos em solo e um destroyer alemão afundado. Ao todo, 66 aviadores treinados por Tuskegee foram mortos em ação durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto outros 32 foram capturados como prisioneiros de guerra após serem abatidos. Após o seu bravo serviço, os aviadores de Tuskegee então retornaram para casa, onde continuaram a enfrentar o racismo e o preconceito sistemático da sociedade americana. Mas eles representaram um passo importante na preparação da nação para uma integração racial das Forças Armadas. Isso começou com o presidente Harry Truman, que emitiu a Ordem Executiva número 9.981, desregulamentando as Forças Armadas dos Estados Unidos naquele momento e obrigando a igualdade étnica, de oportunidades e tratamento em 26 de julho de 1948. Vários aviadores da primeira geração de Tuskegee seguiram carreiras mais longas nas Forças Armadas, incluindo Davis, que se tornaria então o primeiro general negro na nova Força Aérea dos Estados Unidos. Já George Spank Roberts se tornou então o primeiro comandante negro de uma unidade da Força Aérea já racialmente integrada antes de se aposentar como coronel. E por fim, Daniel Chape James Jr. se tornou o primeiro general negro de 4 estrelas nos Estados Unidos no ano de 1975. Mais de 300 aviadores da formação original de Tuskegee foram indicados para receber a Medalha de Ouro do Congresso durante o governo do presidente George Walker Bush em 2007. 2 anos depois, os pilotos e a equipe de apoio treinados em Tuskegee foram convidados a participar da posse do primeiro presidente afro-americano do país, Barack Obama, que escreveu em certo momento que sua carreira no serviço público só foi possibilitada por conta de heróis como os aviadores de Tuskegee. Curtiu essa história? Deixamos aqui a indicação de 2 filmes que retratam os Red Tails. O primeiro filme chama-se Tuskegee Airmen, ou no Brasil, Prova de Fogo, um filme de 1995 e estrelado por Lawrence Fishburne e Cuba Gooding Jr. O segundo filme chama-se Red Tails,
do renomado produtor George Lucas. Sim, o mesmo de Star Wars e Indiana Jones, lançado em 2012 e estrelado por Terrence Howard e novamente por Cuba Gooding Jr. Uma curiosidade é que, além do Cuba Gooding Jr. ter atuado anteriormente em um filme com o mesmo tema, o ator Terrence Howard também atuou como um guerreiro de Tuskegee no filme chamado A Guerra de Heart, de 2002. Obrigado por nos acompanhar, se inscreva no canal e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!